Povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Fim de semana dedicado à Copa da Inglaterra, a FA Cup, torneio de futebol mais antigo do mundo, e o Chelsea está em pauta. O Chelsea vai estar em campo, será um dos visitantes. O Chelsea vai ao país de Gales enfrentar o Wrexham AFC. Então, vamos resenhar, porque é FA Cup, é Chelsea em pauta, Copa da Inglaterra 2025-26, e fazendo um trocadilho com a famosa série de TV da Disney, bem-vindo ao Wrexham, bem-vindo ao Chelsea Futebol Clube, Blues e Dragões, no final de semana de FA Cup. A rodada que já começou na sexta-feira, já teve o Liverpool classificado. Neste sábado já teve um jogo, o Arsenal com um time bem reserva passou pelo Mansfield Town, já avançou. Logo mais a gente passa toda a rodada e todos os resultados da fase de oitavas de final da Copa da Inglaterra, né? Wrexham Chelsea FA Cup 25-26, oitavas de final. Jogo no Race Course Ground em Gales, em Wrexham, neste sábado, 7 de março de 2026. O jogo vai acontecer às 14 horas e 45 minutos. Transmissão da Disney e da ESPN, né? Portanto, olha só, o Chelsea retorna ao país de Gales mais uma vez na temporada 25-26 para enfrentar um verdadeiro fenômeno do futebol britânico em tempos recentes, né? Os Blues estarão em campo duelando contra o Wrexham Association Football Club da Championship. A Championship é a segunda divisão da Inglaterra, e esse duelo vale uma vaga na fase de quartas de final do torneio de futebol mais antigo do mundo, a Copa da Inglaterra. A FA Cup, depois de uma surpreendente apresentação do Chelsea contra o Aston Villa na cidade de Birmingham, os Senior Boys, né, têm a missão de deixar pelo caminho a equipe galesa do Wrexham, dos badalados donos, estrelas de Hollywood norte-americanos, né? Vamos dar um resuminho aqui da história entre Chelsea e o Wrexham no futebol, e depois a gente entra nas histórias, nas curiosidades envolvendo partidas entre as duas equipes. Só para você ter uma ideia, olha só, os Dragões contra os Leões do país de Gales, né? O Chelsea, mais uma vez, nessa temporada de Copa da Inglaterra, será um visitante. Lembrando que o Chelsea jogou contra Charlton fora de casa, contra Hull City fora de casa, e agora o Wrexham. Os galeses, público notório aí, é um dos times badalados, né? Vivem temporadas emocionantes de acesso de divisões inferiores do futebol inglês, e tem a chance de disputar esse torneio de futebol mais antigo do mundo contra o Chelsea Football Club, time que já venceu na competição 8 vezes. Este será o quarto confronto entre os Blues e os Dragões na história da Copa da Inglaterra. Chelsea e Wrexham já se enfrentaram 3 vezes na FA Cup. Pela última vez, né, que aconteceu no ano de 1982. Na verdade, os 3 jogos aconteceram no ano de 1982, temporada 1981-82. Os resultados foram 0-0, primeiro jogo em Stamford Bridge, 1-1 em Gales, e no terceiro jogo o Chelsea acabou vencendo por 2-1. Recentemente, os times construíram mais um capítulo em suas histórias. Dragões e os Blues estiveram frente a frente nos Estados Unidos, né, em jogos pré-temporada. Foram 2 jogos nos anos de 2023 e 2024. Em 2023, o Chelsea venceu por 5-0 na Califórnia,
e em 2024 empatou em 2-2. Que se repita 1982 e o Orgulho de Londres avance e continue no caminho até o Wembley para aquele grande jogo final no mês de maio. Lembrando que o Chelsea não chega à final da FA Cup, não chega à final, não chega a título, não conquista a taça de FA Cup desde 2018, quando ainda era o Antônio Conte. Chegou pela última vez na final no ano de 2022, quando foi derrotado pelo Liverpool nas penalidades. Quero pedir, neste início de resenha, apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que está espalhado pelo Instagram, Twitter, Facebook, Threads e o Blue Sky, também no Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, mais de 500 vídeos e vastas playlists, e ainda Spotify e Amazon Music. O cardápio é vasto, como eu sempre digo, e muita história sobre os Blues, e vamos contar hoje um capítulo especial sobre a Copa da Inglaterra, Chelsea contra o Wrexham Association Futebol Clube, o badalado Wrexham. E aí, já assistiram Welcome to Wrexham? Recomendo, uma boa série com 4 temporadas, histórias emocionantes da cidade e do time. Quero já dar moral para a turma aqui, ó, o Matheus Oddi, o Cris, meu xará, falando que tem a camisa. A camisa que eu estou vestindo hoje é justamente aqui, de 2018, né, da última vez que o Chelsea entrou em campo e venceu, né, a FA Cup, venceu o Manchester United por 1-0 em Wembley com gol do Hazard. O José Mourinho era treinador do Manchester United. Salve para o Ronaldo Ferreira, Ronaldo Aragão aí, e salve aí para o sem nome, sem underline nome dois. Cada nome interessante, né? Então, vamos lá. Vamos situar aqui, falar um pouquinho sobre a Copa da Inglaterra, né? É o torneio de futebol mais antigo do mundo, também o mais democrático, porque permite inscrições de equipes amadoras, semi-amadoras, profissionais. Mais de 700 times disputam a competição em cada ano, a cada temporada, né? E a competição se inicia sempre na metade do ano, ali pelos meses de junho e julho. Então, basta se ter uma equipe, basta se inscrever dentro dos prazos na FA, e aí você é designado para a sua respectiva fase com os seus adversários de mesmo nível. Avançando, você vai se qualificando para enfrentar grandes do futebol inglês, né? A competição se inicia em julho e é finalizada em Wembley no mês de maio. A final dessa temporada, 25-26, será em 30 de maio. No momento, estamos presenciando a fase de oitavas de final e 2 jogos já aconteceram. O Liverpool bateu o Wolverhampton por 3-1 no Molineux e o Arsenal bateu o Mansfield Town por 2-1 agora há pouco. Então, só para deixar bem registrado aqui, a primeira edição de FA Cup aconteceu na temporada de 1871-1872. O primeiro campeão foi o Wanderers FC numa final contra o Royal Engines. E uma super curiosidade, né? O atual campeão da FA Cup é o Crystal Palace. E eles já estão eliminados do torneio, foram eliminados precocemente e bateram na final, na temporada passada, nada menos do que o Manchester City. O Palace já está fora, e a grande curiosidade é que da atual Premier League, da elite do futebol inglês, o Crystal Palace é o time que esteve na edição inaugural da FA Cup no ano de
1871. Então apenas o Crystal Palace, da primeira divisão, da atual Premier League 2025-26, é um dos membros, né, inaugurais da Copa da Inglaterra, né? É a única equipe da atual fase do futebol inglês que esteve lá, inaugurou. O Palace, atual campeão, já eliminado, eles caíram na semifinal para o campeão Wanderers FC. A Copa da Inglaterra só não foi disputada em 2 períodos, os períodos de Guerra Mundial, né? Entre 1915 e 1919, período da Primeira Guerra, e 1940 até 1945, período da Segunda Guerra Mundial. Os campeões pós-guerra foram Aston Villa, na temporada 1919-1920, e o Derby County na temporada 1945-1946. Os campeões antes dos períodos de guerra foram o Sheffield United, na temporada 1914-1915, quando derrotou na final o Chelsea, derrotou por 3-0. A primeira disputa de título do Chelsea Futebol Clube aconteceu nessa FA Cup de 1915 e em 1938, no período anterior à Segunda Guerra Mundial, temporada 38-39, o Portsmouth foi o campeão da FA Cup. O Chelsea, nessa temporada de 38-39, foi eliminado nas quartas de final pela equipe do Grimsby Town. Salve aí para o Jonathan Ferreira, lá de Pernambuco, e também para o Cronos. Sejam muito bem-vindos. Seguindo uma curiosidade sobre a Copa da Inglaterra, e já vamos estrichar histórias entre os Dragões e os Blues. O maior campeão da Copa da Inglaterra já está classificado para a fase de quartas de final. É o Arsenal, com 14 títulos, eliminou agora há pouco o Mansfield Town. O Manchester United vem em seguida com um título a menos, 13, e o Chelsea tem 8 títulos da competição. As equipes que mais participaram são as equipes da cidade de Nottingham. O Nottingham Forest e o Notts County têm 138 participações na FA Cup. Depois o Aston Villa, 137 vezes disputou, e o Chelsea tem apenas 111 participações, né? Com 111 temporadas do Chelsea na história da FA Cup. São 155 edições, desde o ano de 1871, 17.976 jogos foram disputados e 55.597 gols foram marcados até a quarta fase, né? Não computados ainda os jogos de oitavas de final de 2025 e 2026. Os últimos campeões, em 2024-25, Crystal Palace, já eliminado, 23-24, o Manchester United, 22-23, o Manchester City, 21-22, o Liverpool, 20-21, o Leicester e 19-20, o Arsenal. A curiosidade, 2020, 2021 e 2022, o Chelsea Football Club chegou nas 3 finais e foi derrotado por Liverpool, por Arsenal e por Leicester. Foi uma fase ali já finalzinho da era romana. O torcedor Blue não imaginava o que aconteceria com o clube depois, até na temporada de 22-23 chegar a Blue Coal, né? E o Chelsea viver todo esse momento aí. Tem 2 títulos com os caras, chegaram em uma final ou outra, mas está devendo muito essa nova gestão. Já entrando em Chelsea e o Wrexham, olha só. Um histórico geral aponta apenas 9 jogos na história. Lembrando que o Wrexham nunca esteve na primeira divisão da Inglaterra e passou décadas nas divisões inferiores. O Chelsea tem 4 vitórias, 3 empates e 2 vitórias dos galeses, totalizando 9. O primeiro jogo na história entre os Blues e os Dragões aconteceu em 25 de agosto de 1979 e o Chelsea venceu por 3-1 na segunda divisão, a antiga League Division 2
era a temporada 1979-1980, apenas 18.732 pessoas assistiram esse jogo em Stamford Bridge, e os gols do Chelsea foram marcados pelo Ron Harris, o jogador que mais vestiu a camisa do Chelsea na história, o Ian Brighton e o John Bumstead, atacante. Só para você ter uma ideia, a equipe do Chelsea, a escalada para iniciar um confronto contra o Wrexham na primeira duelo da história, foi o seguinte: o Petar Borota, grande goleiro iugoslavo, né, hoje sérvio, já falecido. Tem história sobre ele, recomendo um vídeo no Chelsea Fan BH 1905, no Lendas Gigantes do Chelsea, Petar Borota. É um dos vídeos mais acessados do canal. O Chelsea, de 1979, que venceu o Wrexham por 3-1, na segunda divisão da Inglaterra, entrou em campo com Petar Borota, Gary Locke e o Ron Harris, o Mickey Droy, Graham Wilkes e o David Street, Eamon Bannon, Ian Brighton, Mike Filler e o Trevor Aylott, e também o Tommy Langley. Era um Chelsea que começou, iniciava ali uma fase ruim do Chelsea, né? No final, na segunda metade da década de 70, até praticamente toda a década de 80, onde o Chelsea vivia em divisões inferiores, muito na segunda divisão, tanto que nesse período conquistou por 2 vezes a Championship, né? O técnico do Chelsea era o Danny Brent-Flower, era um ex-jogador de Aston Villa e de Tottenham. O Brent-Flower faleceu em 1993 com 67 anos, e ele treinou apenas o Chelsea e a seleção da Irlanda do Norte. Danny Brent-Flower, técnico norte-irlandês. Na FA Cup a história é diferente. Salve aí o Ezequiel Alves, lá de perto de Sobral, interior do Ceará, né? Torcedor do Manchester United. O histórico entre o Wrexham e Chelsea na FA Cup, apenas 3 jogos, tá? O primeiro jogo aconteceu em 23 de janeiro de 1982, empate em 0-0, era a 4ª rodada, jogo em Stamford Bridge, 17.226 pessoas assistiram aquele jogo. A segunda partida aconteceu 3 dias depois, em Wrexham. Empate em 1-1 no replay. 8.655 pessoas assistiram o jogo no Racecourse. No segundo jogo de desempate, em 1º de fevereiro, então, em uma semana, entre 23 de janeiro e 1º de fevereiro de 1982, o Chelsea venceu o Wrexham. Jogou 3 vezes, empatou 2 e no terceiro jogo venceu por 2-1 fora de casa no Racecourse, e aí já tinha 10 mil pessoas. Os gols foram do Alan Moyes e do Mickey Troy. O Chelsea avançou com Steve Francis, Gary Locke e o Chris Hutchins, Colin Potts, Mickey Troy, Mickey Hutton e o Colin Lee, John Bumstead, Peter Houlds-Brown, Clive Walker e o Alan Mays. O técnico foi o John Neal. John Neal, um cara bem interessante, e vamos falar dele já, que também tem um vídeo sobre ele na playlist de Treinadores Blues, lá no Chelsea Fan BH 1905, e texto sobre ele e alguns já publicações no Instagram aqui do Chelsea Fan BH. O Cronos perguntou aqui qual a sua expectativa para o jogo de hoje. Eu não estou esperando um jogo fácil, não, mas eu espero o avanço do Chelsea, sim, tá? O Wrexham tá um time aí bem badalado. A série impulsionou muito o time, né? Expandiu. Um time agora que ficou muito conhecido. Recomendo todo mundo assistir aí o Welcome to Wrexham. E eles vêm de acessos emocionantes até. Reformulou o time muito, além do tempo. Tem o Phil Parkinson, que daqui a pouco nós vamos falar dele. Já está ali longevo, num projeto, e está na briga, e está na iminente aí, tá com um elenco forte que pode sim, mesmo sendo da segunda divisão, fazer um jogo duro contra o Chelsea. Lembrando que o Charlton e o Hull City, né? O Chelsea passou aí avançando, mas quando o Wrexham é uma equipe mais forte, com mais investimento até do que Charlton e Hull. Então eu espero um jogo. Não espero um jogo fácil. Eu espero aquele jogo mais 1-0,
um 2-1 ali, e depende muito de quem o Liam Rossini vai botar em campo. Um dos destaques do Chelsea na temporada, para mim, o João Pedro, eu estou na dúvida, né, se ele vai jogar. Eu, se fosse o Rossini, eu não brincaria, não arriscaria, né, não dava sopa para o azar, né, já em fase de oitavas de final, que na verdade é o único torneio na temporada plausível de que o Chelsea seja campeão, né? É o que dá pra gente botar, apostar alguma ficha. Então eu espero só, se o Rossini colocar um time bem forte, nível que jogou contra o Aston Villa, o Chelsea vai passar com uma tranquilidade controlando o jogo, mas eu não espero um placar muito alto não. E vou te dar uma, uma dica aqui. Observe o goleiro do Wrexham, vai ser um destaque da nossa resenha aqui, o Arthur Okonkwo. Ele é ex-Arsenal, categorias de base, né? Mas tem passagens por outros clubes. Ele é uma das grandes forças, é um pilar, é uma segurança do time do Wrexham. Tinha lá o grande artilheiro Paul Mullin, mas saiu nessa temporada, né? Era um dos maiores goleadores da história do time. Mas na medida em que o Wrexham ia subindo de divisão, o Mullin ele não evoluía junto com o jogo. Então, a minha expectativa é de que o Chelsea avance para as quartas de final. E vamos ver. Que o sorteio nos ajude. Quem sabe aí um Sunderland da vida, né? Vamos passar. Porque Liverpool e Arsenal já estão nas quartas de final. E o Chelsea que volta a Gales, né? Lembrando que o Chelsea eliminou o Cardiff City. Então, minha expectativa é de avanço dos Blues, meu caro Cronos. Mas que o Rossini coloque em campo uma grande e forte escalação. Ele fez uma mudança importante no gol, né? Que ele mantém o Felipe Jorgensen. Saiu até uma notícia nessa semana, foi ontem, eu acho, de que o Sanches ficou incomodado por ter sido preterido. E nós, torcedores do Chelsea, ficamos incomodados quando ele é escalado. Então, o Rossini que ouça por mais vezes a voz do torcedor e mantenha o Sanches no banco, de preferência de forma permanente, né? Eu tava falando aqui, salve pro Flávio Ramos, que acabou de chegar aqui. Falando aqui desses jogos entre Chelsea e Wrexham no ano de 1982, né? Empate em 0-0, empate em 1-1, e então o Chelsea no terceiro jogo vencendo e avançando para a fase de quartas de final da Copa da Inglaterra. O treinador era o John Neal, é um treinador muito importante, ele foi ex-jogador. E o John Neal foi treinador campeão da segunda divisão pelos Blues na temporada 83-84. Ele faleceu em 2014, com 82 anos. Ele treinou o Chelsea por 5 anos, entre 1980 e 1985, período Ken Bates, né? Uma época em que o Chelsea esteve predominantemente na segunda divisão. O Neal esteve ao lado do campo comandando o Chelsea em 204 jogos e conseguiu 84 vitórias, né? Se for analisar só vitórias, é um número baixo. Mas o Neal conseguiu um título da segunda divisão, colocou o Chelsea na temporada 84-85 de novo na League Division 1 do futebol inglês. Foi treinador do Middlesbrough entre os anos de 1977 e 80, por 168 jogos, e conseguiu um número de vitórias ainda abaixo, menor do que seu período no Chelsea, 59. Tem longevidade no Wrexham, onde começou sua carreira de treinador no ano de 1968 e ficou até 1977. Foi atleta, jogou no Swindon Town, no Aston Villa e no Hull City, entre outros clubes. Né? Esses três são os demais destaques para uma nova geração de torcedores de futebol que acompanham jogos do campeonato inglês. Campeão com o Chelsea na era Ken Bates, o Bates que comprou o clube da família Mears no início dos anos 80. Então, olha só, foram necessários 3 jogos na temporada 1981-82 da Copa da Inglaterra para que os Blues se classificassem. Antes do Wrexham, o Chelsea havia eliminado, olha só, o Hull City. Após os galeses bater o Liverpool,
em Stamford Bridge por 2-0 na quinta rodada. Parou nas quartas de final. Isso eu estou citando aqui a campanha do Chelsea na FA Cup de 1982, tá? Depois desses 3 jogos com o Chelsea. Então, foi assim, ó. Antes do enfrentar o Wrexham em 1982, o Chelsea tinha eliminado o Hull City. Depois de eliminar o Wrexham, enfrentou o Liverpool na fase de quartas de final, jogo em Stamford Bridge, por 2-0, jogo da quinta rodada. Na fase seguinte, fase de quartas de final, foi eliminado num London Derby contra o Tottenham, foi derrotado por 3-2. O quarto jogo na história entre Wrexham e Chelsea vai acontecer em Gales, neste sábado, 7 de março de 2026, transmissão do grupo Disney, da ESPN, né, no aplicativo Disney Plus, e 24 anos depois daqueles 3 jogos, 2 replays e a classificação, o avanço dos Blues. A vitória a vitória dos Blues será muito importante para manter, né, o torcedor acreditando que o Chelsea pode conquistar aí uma taça. Quem sabe adicionar aqui, ó. Tá vendo aqui? Mais uma taça FA Cup, essa aqui atrás. Copa da Inglaterra, o Chelsea tem 8. Gestão Bola e companhia conquistaram aqui o Mundial de Clubes, né? Lá em cima, não tá por aqui, não dá para ver, mas tem aqui a Conference League, a Champions, Liga Europa, Mundial de Clubes FIFA, Copa do Mundo, Champions League, Mundial, tá vendo? Todas as taças aqui que é a Full Members Cup, Super Cup. Então, é o Chelsea multicampeão, né? E a última vez que os Blues enfrentaram uma equipe galesa por liga, enfrentaram o Wrexham pela liga, foi na temporada de 1981-1982. O jogo aconteceu no estádio Race Course Ground, palco, né, da partida de logo mais nesse sábado. O jogo aconteceu em 27 de fevereiro de 1982, também um sábado, olha aí a coincidência, mas o resultado não foi favorável ao Chelsea, não. Wrexham 1, Chelsea 0 na segunda divisão. 3.935 pessoas assistiram o jogo no Race Course Ground, que cabem 12 mil pessoas aproximadamente, e o estádio que, desde que a administração Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram um clube, vem reformando e melhorando o estádio, né? O Chelsea, de 1982, que enfrentou o Wrexham pela última vez na segunda divisão inglesa, valendo pontos em liga, lembrando que de lá para cá foram apenas os 2 amistosos nos Estados Unidos. O Chelsea tinha Francis Pat Hutchins em Wheaton, Lockley e Chivas, Fuller e Brighton, Alan Rhodes e Walkes. O técnico era o John New, já citado aqui, falecido em 2014 e campeão da segunda divisão com o orgulho de Londres. Lucas Silva apareceu aqui para contribuir. Salve, salve, valeu. Seja bem-vindo e vamos falar expectativas aí para esse jogo entre o Chelsea e o Wrexham, os Dragões. Quem aí assistiu Welcome to Wrexham? Recomendo assistir a série. Tem partes emocionantes lá. Alessandro ZL chegou. Seja bem-vindo, ZL. Estamos falando. É pré-jogo aqui. É Wrexham versus Chelsea. O jogo de hoje vale uma vaga para a fase de quartas de final da Copa da Inglaterra. Se enfrentaram depois de muitos anos, depois de 1982, se enfrentaram 2 vezes nos Estados Unidos, em jogos de pré-temporada. Olha só. Pré-temporada 2023-2024. Chelsea 5, Wrexham 0. Pré-temporada de 24-25. Chelsea 2, Wrexham 2. Jogo 2-2 em 24 de julho de 2024, no Levi Stadium, em Santa Clara. O Levi Stadium é a casa do San Francisco 49ers, da NFL, do futebol americano.
né? Foi o primeiro jogo do Enzo Maresca comandando o Chelsea. Olha só, o Chelsea foi escalado, né? Os primeiros 11 escolhidos pelo Enzo Maresca foram Robert Sanches, Tozina Darabioio, Benoit Badiashile e o Levi Colwill, Reece James, Romeu Lavia e o Carne Chukwuemeka, Tyreek Jordan, Noni Madueke, Christopher Nkunku e o Mark Gill. Detalhe, Chukwuemeka, Tyreek Jordan, Noni Madueke, Christopher Nkunku e o próprio Enzo Maresca não estão mais prestando serviços ao Chelsea. O Tyreek Jordan foi emprestado, né, ao Everton nessa temporada. O Wrexham tinha o Okonkwo, destaque, vamos ficar de olho nesse goleiro, Bolton, Clifford e o Brandt, O'Connor, Rivan e Jones, Dobson, Lee, McLean e o Palmer. O técnico Phil Parkinson, que permanece no comando do time. O Cronos perguntou aqui, esse time dele, você acha que tem nível para a primeira divisão? Tem nível, sim, de estar brigando ali na elite da segunda para subir. Tem nível para subir, sim, pelos investimentos. Agora, não tem nível para primeira parte da tabela. Para, tipo, 10 primeiros. Não, aí precisa de um outro tipo de investimento. Eu tenho acompanhado. Realmente eu assisti as 3 primeiras temporadas da série. Na 4ª temporada eu assisti 4 episódios. Welcome to Wrexham, recomendo assistirem. Vocês vão gostar demais. São poucos episódios de duração curta. Dublado, legendado, fica a maneira que quiser. Agora, você completou aqui, para se manter, né? Esse time atual, que está brigando para subir, não tem nível para se manter, não. Não tem, não. Ele vai ser um time nível Leicester City e Ipswich Town. Principalmente nível Ipswich Town, que ficou muitos anos fora da primeira divisão, né? Eu acho que não. Agora, eu torço para eles se garantirem nos playoffs. Ainda dá tempo deles buscarem o vice-campeonato. Mas precisa fazer uma reta final de liga perfeita. Mas o Wrexham vai acabar se mantendo entre os playoffs ali. Mas é pouquíssimo provável que eles consigam o avanço para a Premier League na próxima temporada. Foram 2 anos na 5ª divisão. O primeiro ano de gestão dos caras, eles foram para os playoffs e foram eliminados. Aí, no segundo ano, conseguiram a classificação para a 4ª divisão. E aí foram acessos consecutivos, da 4ª para a 3ª, da 3ª para a 2ª. E eu acredito que da 2ª divisão para a 1ª ainda vai levar um tempo. Eu acho que o Wrexham ele bateu no teto desses grandes acessos, dessas classificações épicas, chegando na 2ª divisão. Eu acho que ainda vão ficar ainda mais algumas temporadas na 2ª divisão para então sentir o cheiro de Premier League. Agora, é possível tudo conspirar no encaixe, tem um projeto legal, o treinador foi contratado para evoluir o time e tem conseguido isso através dos anos. E agora, se manter na elite já é uma outra coisa, e depende muito do investimento. E o Wrexham tem conseguido bons investimentos com os objetivos de estar sempre nas divisões de cima, né? E o grande sonho é a Premier League, né? Tanto que quando saiu o sorteio e foi definido que o Chelsea seria o adversário, os donos, né, grandes atores e estrelas de TV e cinema que são, já fizeram uma grande propaganda e o que repercutiu muito. Isso aí, ó, meu caro Cronos. Olha só, estamos falando da pré-temporada, né? 23-24. Chelsea 5, Wrexham 0. 19 de julho de 2023. Gols do Ian Maatsen, marcou 2, Gallagher, Nkunku e o Tio. Jogo no Kenan Memorial Stadium, na cidade de Chapel Hill, na Carolina do Norte, no estádio da universidade. Mais de 50 mil pessoas assistiram àquele jogo. Um Chelsea inicial, Chelsea do Maurício Pochettino, olha só. Cumming, Chalobah, Humphreys e Malo Gusto. Cucurella, Casadei, Andrei Santos e o Diego Moreira. Carne Chukwuemeka, Ian Maatson e o Nicholas Jackson. Tá?
O Wrexham tinha o Foster, goleiro, aquele mesmo, de West Brom, de Watford. O'Connell, Tozer, O'Connor e Jones, Cannon, Lee, Ford, Mendy, Paul Mullen e o Dalby. O técnico já era o Phil Parkinson, que estava ali com a missão de fazer o Wrexham ser regular e subir nas divisões. Aquelas temporadas de 2023 e 2024, o Chelsea foi o 6º colocado na Premier League, foi vice-campeão da Copa da Liga e parou na semifinal da Copa da Inglaterra. Já o Wrexham de 2023 e 2024, olha só, foi o 2º colocado da League 2, então avançou para a League One, a 3ª divisão, caiu na 2ª rodada da English Football League Trophy, que é uma espécie de Copa da Inglaterra para equipes da 3ª e 4ª divisão. Também caiu na 2ª rodada da Copa da Liga e parou na 4ª rodada da FA Cup da Copa da Inglaterra. Então, na época em que se enfrentaram, e agora o Chelsea segue na 1ª divisão e o Wrexham na 2ª. O Wrexham, que saiu da 4ª, está na 2ª, com aí um sonho iminente de jogar na Premier League. Temporada 25-26 das equipes. O Chelsea entrou em campo já 44 vezes, venceu 23 jogos, empatou 10 e perdeu 11. Já teve 2 treinadores plenos e ainda o Callum McPherson interino. Marcou 90 gols na temporada, sofreu 54. É o 5º colocado da Premier League após aquela grande goleada contra o Aston Villa no Villa Park no meio da semana. Está nas oitavas de final da FA Cup, a enfrentar os galeses do Wrexham. Foi eliminado na semifinal da Copa da Liga para o Arsenal, que já está classificado para as quartas de final da Copa da Inglaterra. E está nas oitavas de final da UEFA Champions League, vai enfrentar o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira. Já o Wrexham Association Football Club entrou em campo 41 vezes na temporada. 18 vitórias, 14 empates e 9 derrotas, marcou 67 gols e sofreu 55. O Wrexham tem uma curiosidade, é uma equipe que empata muito, né? 14 empates. É um time que pode, num jogo de hoje, com o apoio de seu torcedor, segurar o Chelsea para um bom empate. Está nas oitavas da FA Cup contra os Blues, já foi eliminado pelo Cardiff City na 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa e é o 6º colocado na Championship, a 2ª divisão do futebol inglês. Briga pelo acesso à Premier League na temporada 2026-2027. Chegou aqui o Açoeiro e, aproveitando a chegada, estamos aqui no nossa resenha. É um Chelsea em pauta, né? Tema de Premier League, de FA Cup, Copa da Inglaterra. O Wrexham contra Chelsea, oitavas de final da Copa da Inglaterra. O jogo vai acontecer no país de Gales, no Race of Course Ground, um dos estádios mais antigos do mundo. E o jogo vai passar na ESPN e no Disney Plus, tá? E foi anunciado que vai ter uma narração no YouTube. Então quem não puder assistir vai poder ficar acompanhando como se fosse assistir uma narração de rádio, né? Então se liga no YouTube da ESPN para acompanhar também o Wrexham e Chelsea. O Cronos falou, espero que seja pressão nossa hoje. É bem possível. O Chelsea tem, apesar de ser uma equipe inconstante, né? Tem um bom elenco. Eu costumo dizer que o pilar já está formado com o Reece James, com o Caicedo, o Enzo Fernandes, o Cole Palmer e com o João Pedro. Mas por ser Copa da Inglaterra, eu tô com receio do Rosselló poupar esses 5. E aí dá uma desfigurada. O Wrexham não é um time a ser desprezado, não. Eles podem aprontar. Então eu hoje colocaria em campo o João Pedro e colocaria o Cole Palmer. Tá? É bem provável que o Reece James não jogue, mas é possível que em algum momento da partida o Wrexham pressione mesmo o Chelsea. Para isso, vamos falar aqui dos treinadores, né? Vamos ver quem é que vai evitar essa pressão, né? É o Liam Rosselló, segundo treinador principal do Chelsea na temporada. Tem inglês, 45 anos.
ex-Strasbourg da França, comandou os franceses por 25 jogos, conseguiu 14 vitórias. O Rossini tem um número baixo de vitórias, é um treinador que lá no Strasbourg também tem alguns empates. É a primeira temporada do Rossini nos Blues, pouquíssimos jogos, 14 jogos já acumulados, desses 14 venceu 9, empatou com o Leeds United e perdeu 3 jogos para o Arsenal, né? Estreou na FA Cup, fez sua estreia na Copa da Inglaterra contra o Charlton, naquela goleada por 5-1 fora de casa, e depois também fora de casa armou um Chelsea para vencer o Hull City, sua ex-equipe, time em que foi jogador e treinador, e o Chelsea venceu por 4-0 na Copa da Inglaterra. Seu adversário já é um veterano, é o homem responsável pela essa ascensão, né, por esses acessos de divisão do Wrexham, é o Phil Parkinson, já experiente, também ex-jogador. O Parkinson tem 58 anos, né? Está no Wrexham desde 2021. É a 5ª temporada, já acumula 261 jogos, 153 vitórias. Só um detalhe sobre o Parkinson aqui, né? Eu notei, rei dos acessos, né? Trouxe o Wrexham da 5ª divisão para a 2ª e almeja a elite na próxima temporada. O Phil Parkinson, ele esteve no Villa Park no meio da semana, foi filmado, estava lá fazendo suas anotações, estudando o time do Chelsea, né? Então, ele estava em Birmingham, assistindo o Chelsea contra o Villa no meio da semana e assistiu a goleada dos Blues diante dos Williams por 4-1. O Phil Parkinson, ele está acostumado em jogos decisivos, né? Ele que é ex-treinador do Sunderland, do Bolton e do Bradford City. Inclusive, com o Bradford City, ele foi finalista de Copa da Liga, né? Lembram quando o Bradford decidiu a Copa da Liga contra o Swansea City? Na final foram goleados por 6-1. Né? Os galeses do Swansea venceram os ingleses do Bradford. Finalista da Copa da Liga, derrotado pelo Swansea. Também ex-Charlton e ex-Hull City. Tem muita história por equipes do futebol inglês como treinador, né? Foi jogador entre os anos de 1985 e 2003, era jogador de meio campo e foi atleta do Southampton, do Reading e do Bury, assim, clubes de mais destaques, né? Então, experiência contra contra o emergente Rossini, né? Liam Rossini versus o experiente Phil Parkinson no país de Gales, nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O torneio FA Cup, Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo, que tem seu charme e que nós gostamos muito, né? E quem pode se destacar nesse confronto? Eu vou anotar aqui um cara que está sendo um destaque do Chelsea na temporada, mas é que pode não estar em campo, né? Estou falando do João Pedro. Brasileiro, usa a camisa 20, tem 24 anos, atacante, está fazendo muitos gols com a camisa dos Blues, tem 38 jogos pelo Chelsea na temporada, 17 gols, já deu 5 assistências, 14 gols na Premier League, olha só. Tem sido o grande destaque do time desde a chegada do treinador Liam Rossini. Chegou no final da temporada 24-25 para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, troféu em que o Chelsea herdou, foi o campeão, debutante da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes. Chegou no final dessa temporada, disputou a Copa do Mundo, entrou em campo 3 vezes, marcou 3 gols, ergueu a taça. O João Pedro, que é ex-Brighton, Watford, né, então já tinha experiência na Inglaterra, uma boa experiência. Ele aqui no Brasil foi atleta cria do Fluminense. Na Inglaterra, o João Pedro está desde o ano de 2019. Então, o João Pedro já está batendo aí 7 anos de Inglaterra. Fica a dica para o João Pedro, caso entre em campo. O Liam Rossini, na minha opinião, deveria fazer como o José Mourinho fazia. Colocar em campo
equipes bem fortes, por isso teve tanto sucesso em Copas Nacionais no seu período, que o Rossini poderia bem repetir isso. Destaques do Wrexham, eu já citei ele em 2 momentos aqui nessa resenha. Arthur Okonkwo, goleiro inglês de dupla nacionalidade, nigeriano, 36 jogos na temporada, é um titularíssimo, é a 3ª temporada dele no time do País de Gales, 113 jogos, ele que é ex-goleiro do Arsenal, né, da base, é uma segurança no gol dos nossos adversários galeses, então pode ser aí candidato àquele simbólico troféu Yashin, né, Arthur Okonkwo. Então pode ser um duelo bem legal do João Pedro contra o Arthur Okonkwo, goleirão do Wrexham Football Club. Salve pro Dito Rodrigues, que entrou aqui na nossa resenha. E deixa eu pedir um reforço, né? Nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads e o Blue Sky. O Chelsea Fan BH está espalhado em muitas outras redes. Tem também o Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Mais de 500 vídeos e várias playlists com tema. Tem bons debates sobre o Chelsea. Tem resenhas atemporais lá. Tem pílulas, blues, lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, pré-jogo, pós-jogo, entre tantas outras coisas. E também o Chelsea Fan BH está no streaming de áudio, no Spotify e no Amazon Music. Então, espalhar a resenha e chamar os blues para ouvir muita história sobre o futebol inglês, né? O Wrexham. O que sabemos sobre o Wrexham Football Club? Wrexham Association Football Club, da cidade de Wrexham, no País de Gales, é um clube de 162 anos, fundado em 1864. É o mais antigo clube de futebol do País de Gales e atualmente disputa a 2ª divisão inglesa após anos, né, temporadas de acessos consecutivos. Tem como dono astros da TV dos Estados Unidos, TV e do cinema, o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney, e tem um apelido, né, são os Dragões, né, The Dragons, e a rivalidade com o Chelsea na FA Cup, 3 jogos, é uma curta rivalidade, se é que pode ser chamada assim, e outros 6 jogos pela 2ª divisão da Inglaterra através dos tempos, né? Joga no Racecourse Ground Stadium, é rival da equipe do Chester, rival do Chester Football Club, equipe próxima ali do País de Gales. O time foi fundado, olha a curiosidade, né, por jogadores de cricket no mês de outubro de 1864 e disputou sua primeira edição de Copa da Inglaterra no ano de 1883, quando foi eliminado na 2ª rodada. O time foi comprado em 2020 por Ryan Reynolds, ator, e Rob McElhenney, ator, diretor, produtor de TV. O Ryan Reynolds é um famoso ator de cinema, entre eles aí o mais hypado, o mais engraçado é o Deadpool, para situar logo, para a galera pegar a referência logo, mas tem muitos outros, tem uma longa carreira. Sob a gestão dos norte-americanos, atores, foram 2 anos na 5ª divisão, 1 ano na 4ª, 1 ano na 3ª divisão, e atualmente na 2ª divisão tem esperanças de chegar até a Premier League na temporada de 2026-2027. O palco da partida, onde o Chelsea vai tentar e vai conseguir o seu avanço na Copa Nacional Inglesa mais importante do calendário, é o Racecourse Ground Stadium, casa do Wrexham desde 1864, capacidade 12.600 torcedores, estádio de futebol mais antigo a receber jogos internacionais, e vai receber o Chelsea nas 8ª de final da
FA Cup, a Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo e também o mais democrático. O Chelsea e o Wrexham, além do John New, teve um jogador em comum, o Mickey Thomas, meia, atacante, galês, né? Jogou no Chelsea por 2 temporadas, temporadas de 1983-84 e 1984-85, 54 jogos e marcou 11 gols. Esteve no Wrexham em 2 períodos, na sua fase final, nas temporadas 1991-92 e 92-93, foi sua segunda passagem, o Mick Thomas entrou em campo 44 vezes com a camisa do Wrexham e marcou 4 gols. O Thomas, que além de Chelsea e Wrexham, foi jogador do Stoke City, do Leeds United, do Derby County, do Brighton e Hove Albion, do Manchester United e também do Everton. A primeira passagem pelos galeses foi longeva. Foi lá nos anos 70, quando ele começou. Foi do ano de 1971 até 1978. Totalizou 331 jogos nas 2 passagens pelo Wrexham e marcou 37 gols. Está aposentado desde o ano de 1993. Atualmente, o Mick Thomas tem 71 anos. O Chelsea, como um visitante, só viajou na FA Cup. Dessa vez, a distância a ser percorrida entre Londres e a cidade de Wrexham, no país de Gales, é de 183 milhas, aproximadamente 4 horas de viagem. Então, em quilômetros, 260 quilômetros separam o Wrexham de Londres. Então, os Blues não vão viajar muito, viagem rápida, é um bate-volta de mesmo dia, e o Chelsea que volte já classificado. Títulos, o Chelsea tem 8, Copa da Inglaterra, 8 títulos do Chelsea, o primeiro em 1970 contra o Leeds United, o segundo em 1997 contra o Middlesbrough, o terceiro em 2000 contra o time do Aston Villa, o quarto em 2007 contra a Arsenal. Em 2009, o Chelsea conseguiu sua 5ª conquista de FA Cup contra o time do Everton. 2010 derrotou o Portsmouth, 2012 o Liverpool e em 2018 bateu o Manchester United. Já o Wrexham não tem títulos de Copa da Inglaterra, mas tem uma FA Trophy na temporada 2012-2013, temporada em que o Chelsea é campeão da UEFA Europa League. Mas, em seu país, domina as conquistas, tem 39 títulos nacionais o Wrexham, uma FA Cup Trophy, mas também 23 Copas do país de Gales. A primeira no ano de 1878 e a última conquistada em 1995. Então já faz muito tempo que o Wrexham não conquista a Copa do país de Gales. Os Blues estão favoritos, são da primeira divisão, tem um grande investimento, mas passam aí tem uma temporada um pouco turbulenta, muitas críticas, mudança de treinadores, né? Os gestores, os donos mudam a sua maneira de ver futebol, na verdade não entendem, né, do futebol. Tem que colocar gente qualificada para o Chelsea se manter aí super competitivo. Essa competitividade do Chelsea ultimamente nada mais é aquele açúcar, né? Aquele docinho na boca dos torcedores. Mas os torcedores estão caindo na real e estão ficando bem satisfeitos. Mesmo que na temporada passada tenham conseguido 2 taças. Mas um time que nos últimos 20 anos venceu tanta coisa, não é suficiente não. O torcedor do Chelsea está acostumado a vencer. A arbitragem está definida. É um árbitro grande do futebol inglês. Trata-se do Peter Banks. Já apitou 21 partidas nessa temporada, 20 jogos de Premier League e uma da Copa da Liga. Então, é seu primeiro jogo na Copa da Inglaterra da temporada de 25-26, né? Foi o árbitro do London Derby contra o Arsenal na Copa da Liga, a semifinal, quando o Chelsea foi eliminado. Arsenal 1, Chelsea 0 no dia 3 de fevereiro de 26. Também apitou Fulham 1, Chelsea 2,
rodada 21 da Premier League em 7 de janeiro. Foi o árbitro de Burnley 0, Chelsea 2, na 12ª rodada da Premier League, em 22 de novembro de 2025, e apitou uma derrota dos Blues na 5ª rodada do campeonato inglês, em 20 de setembro de 2025. O Peter Banks apitou no Old Trafford Manchester United 2, Chelsea 1. Portanto, o Peter Banks vai apitar o 4º jogo do Chelsea na temporada, o primeiro pela Copa da Inglaterra. Nos 3 anteriores, 2 vitórias Blues e uma derrota. As equipes na atual temporada da Copa da Inglaterra de 25-26 têm os seguintes registros. 2 jogos do Chelsea. Em 10 de janeiro de 26, visitou o Charlton, num derby londrino. Charlton 1, Chelsea 5, 3ª rodada. Na 4ª rodada, em 13 de fevereiro, o Hull City recebeu o Chelsea e foi goleado por 4-0, com Liam Hussein revendo sua família e seus antigos apoiadores. Já o Wrexham também tem 2 jogos na temporada. Em 9 de janeiro de 26, na 3ª rodada, empatou em casa no Race Course Ground em 3-3 com o Nottingham Forest, mas na disputa por penalidades bateu dos times que mais participou de edições da FA Cup por 4-3 e deixou o Forest campeão inglês, campeão europeu, campeão de Copa da Inglaterra pelo caminho. O segundo jogo do Wrexham terá a 4ª rodada também em casa. O Wrexham tem dado muita sorte no sorteio, só atuou em casa na Copa da Inglaterra. Na 4ª rodada, 13 de fevereiro, o Wrexham 1, Ipswich Town 0. Então, 2 jogos para cada. Vamos bater de frente, leões, dragões, dragões, leões, galeses e ingleses, é a grande rivalidade, né? O torneio de futebol mais antigo do mundo já está rolando desde a sexta-feira. Os jogos das oitavas de final são os seguintes. O Liverpool foi ao Molineux e eliminou o Wolverhampton após vencer por 3-1. O Arsenal já abriu a rodada de FA Cup neste sábado, vencendo o Mansfield Town por 2-1. Teve gol do ex-Blue no Anima do Eck. E os seguintes jogos: o West Ham no London Stadium vai receber o Brentford, olha aí, um London Derby. O Leeds United em Elland Road contra o Norwich City, é o Thomas Farke contra sua ex-equipe. O Port Vale vai receber o Sunderland. O Newcastle, olha aí, um grande jogão em St. James Park, vai medir forças com o Manchester City. O Wrexham no Race Course Ground, né, vai receber o Chelsea. E são os jogos que restam. Liverpool e Arsenal já estão qualificados. Fica aqui uma dica cultural, né? Já que estamos falando de Wrexham, time bastante badalado, com donos, atores, diretores, turma de Hollywood. Assisti a série que retrata aí a cidade, o país de Gales, o clube, os torcedores. Retrata ali, tem depoimentos do dono do pub, a diretora da escola, a do torcedor centenário, sabe? Ao centro da cidade que estava miragado e foi reformulado. Como essa compra do Wrexham nos últimos anos fez muito bem para a cidade e para o país de Gales, né? Então, Welcome to Wrexham é uma série que está no Disney Plus, já são 4 temporadas, recomendo, e é capaz até de quem assistir essa série ganhar muita simpatia pelos dragões do país de Gales e começarem a acompanhá-los durante os próximos tempos aí. Eles que estão na iminência de sentir aí um cheirinho da Premier League, né? O jogo é Blues versus Dragões, neste sábado, 7 de março de 26, jogo às 14h45 pelo horário de Brasília, transmissão ESPN, Disney Plus, e dei uma olhada no YouTube, canal do YouTube da ESPN, que dá para acompanhar a narração por lá. Quero agradecer ao Dito Rodrigues, ao Cronos, ao Açoeiro, ao Alessandro ZL, ao Lucas Silva, ao Flávio Ramos, ao Ezequiel Alves, ao Jonathan Pereira,
ao Ronaldo Aragão, ao meu xará Cris Silva, ao Matheus Rod, a galera que deu uma moral aqui na resenha, né? Wrexham versus Chelsea. Aquele pedido, reforço final, né, para apoiar o Chelsea Fan BH nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e Threads, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e ainda Spotify e Amazon Music. Só para dar um reforço, lembrando, né? Chelsea e Wrexham, Dragões e Leões vão estar frente a frente no País de Gales. O Chelsea, mais uma vez na temporada 25-26 desta FA Cup, será um visitante. O adversário, o badalado Wrexham Association Football Club, que está na segunda divisão. Os galeses vivem temporadas emocionantes de acessos nas divisões inferiores do futebol inglês e tem a chance de disputar uma vaga para a fase de quartas de final deste torneio mais antigo do mundo do futebol, né? Contra o Chelsea Football Club, que já venceu a competição 8 vezes. Será o quarto confronto entre os ingleses e os galeses na Copa da Inglaterra. Chelsea e o Wrexham se enfrentaram na competição pela última vez em 1982. 0-0, 1-1 e depois 2-1 para o Chelsea com os Blues avançando. Recentemente se enfrentaram, né, num resumo rápido, enfrentaram nos Estados Unidos, em jogos de pré-temporada na Carolina do Norte e na Califórnia. 5-0 para o Chelsea em 23 e o empate em 2-2 em 2024. Torcedor dos Blues só espera que se repita o resultado final, o objetivo final de 1982 e o Orgulho de Londres avance e continue no caminho até o Wembley para a grande final no mês de maio. Que a semana decisiva do Chelsea, iniciada com goleada diante do Aston Villa em Birmingham, continue positiva no sábado, e o Chelsea passe pelos galeses do Wrexham e se encerre com triunfos acumulados na Premier League, na Copa da Inglaterra e na UEFA Champions League, fechando a semana contra o Paris Saint-Germain na quarta-feira. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!